Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na 34ª semana do Tempo Comum. Mais uma vez, como estamos no finalzinho do Tempo Comum, para iniciar o Advento neste domingo, a liturgia permanece ali no capítulo 21 de São Lucas, nos dando um contexto escatológico, sobre o fim dos tempos, E dessa maneira Jesus vai nos alertando sobre como deve permanecer nosso coração, firme na esperança, nas boas obras, na caridade, na fé, sem desânimo e cientes de toda a perseguição que acontece àqueles que mantêm os corações acesos, Isso deve então nos alertar. Hoje, o alerta de Jesus é para além do coração humano individual, Jesus fala hoje sobre a queda de Jerusalém. Jerusalém, cidade santa, onde os profetas dão a sua vida, derramam o seu sangue, onde Jesus também foi julgado para ser crucificado, morto e por essa morte redimir toda a humanidade, é um lugar santo, considerado santo. Entretanto, é um lugar de tanto conflito, tanta guerra. Já foi sitiado mais de 50 vezes. Seus muros caíram por completo mais de 3 vezes na história. 3 séculos, um pouco mais de 3 séculos antes do nascimento de Cristo, foi invadida por Nabucodonosor. E também, depois de Cristo, ali no ano 70, o Império Romano também devastou Jerusalém. No ano de cento e pouco depois de Cristo, todos os judeus foram expulsos de Jerusalém. Também Jerusalém foi reconquistado no ano de 1100, 1099, para a cristandade. E reconstruída no ano de 1500 e pouco, ainda quando estava sob o domínio do Império Otomano. Então, meus irmãos, Jerusalém caiu e ergueu-se várias vezes, Isso mostra para nós que, de fato, assim como o homem também, precisa estar sempre alerta para manter o coração vigilante, guardando o que é sagrado, vivendo as virtudes, observando sua vida, para manter-se em conversão, em progresso espiritual, na vida de oração interior. E se ele não fizer isso de maneira muito rápida, ele decresce, ele decai, porque nossas paixões nos arrastam para lá de uma maneira muito rápida, como se fosse uma escada rolante para baixo, Então, parar é retroceder por causa disso. E às vezes a gente retrocede descendo mesmo, botando velocidade para ter esse decaimento, esse afastamento de Deus e da graça. Então, assim como a gente tem percebido a necessidade de fazer vigilância com o próprio coração, de nos consagrar constantemente a Deus, de confessar nossos pecados, buscar a comunhão eucarística, Quanto mais frequente, melhor, para termos alimento, substância, para vencer as adversidades. Também, meus irmãos, se o homem decai nisso interiormente, ele não decai sozinho, mas a sociedade que ele constitui. Então a família decai, o tecido social se rompe, a cidade cai, o país cai. Cai até em coisas que moralmente, eticamente, já eram comuns. Então, imagine quando o homem perde o senso de Deus, a sensibilidade para com o Senhor. Vai criando uma casca grossa, dura, impenetrável, e a sociedade vai se corrompendo por si. Então, é sinal, assim, sine qua non, Então, assim como o homem decaindo-se, ele vai mostrando sinais, de corrupção, de falta de integridade, de mentira, de falta de idoneidade. Ele se corrompe, ele se perde, E esse deteriorar é visível também para com a sociedade. Se não houver boas sentinelas, boa governância, boa entrega a Deus, se perde o sentido do sagrado, decai também. É invadida, pisoteada, destruída, desfavorecida, desguarnecida. Então, o mal é assim, meus irmãos. Não atinge só o indivíduo em si, mas o todo que ele constitui, Então, vejamos o que o Senhor tem a nos ensinar
hoje no capítulo 21, a partir do versículo 20 de São Lucas. E rezemos pedindo ao Espírito Santo que a Jerusalém de nosso coração, né, seja guarnecida pela graça, protegida, né, e nossos olhos estejam sempre vigilantes para que não venhamos a deixar, né, que coisas tão sagradas sejam pisoteadas pelo inimigo, como a nossa vida espiritual individual, os matrimônios, as vocações, as famílias, a Santa Igreja, né? Nossa comunidade, nossa cidade, nosso país. Temos uma responsabilidade para com isso também. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê essa luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e estamos, Senhor, ainda diante daquelas duas obras que nos convidaste desde o início da semana. Primeiro, a de fazer o nosso coração santo, vigilante e entregue a vós. Segunda, a de fazer brilhar, refulgir neste mundo como um farol a Tua graça, o Teu amor, a Tua luz, a Tua verdade. E isso, Senhor Jesus, deve conduzir os homens, nossos irmãos, também para a verdade que nos libertou. Dai-nos, Senhor Jesus, empenho para essas duas obras, pois nós não queremos ver pisoteada o terreno santo no qual o Senhor pisou, o Senhor atraiu, o Senhor curou e tomou de volta para si. Esse é o terreno do nosso coração, Senhor. Nós queremos fazê-lo amplo para os outros também, para que não se perca a nossa casa, nem nossa cidade, nem nosso país. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima, assim vos pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso, forte, justo, bom e grande professor e mestre São José, rogai por nós. Então, vamos ler o que hoje a liturgia diz a nós. Diz assim, ó: Quando virdes, pois, que Jerusalém é sitiada por um exército, então sabei que está próxima a sua desolação. Os que aí estão, os que então estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes são os dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das mulheres grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e serão levados cativos a todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos gentios, até se completarem os tempos dos pagãos. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, mirando-se os homens de susto na expectação do que virá sobre este mundo, porque as virtudes do céu se abalarão. E então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir essas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Fortíssima a palavra de hoje, né? Então, inicialmente, Jesus aqui nos dá a entender que a queda de Jerusalém estava ali próxima, né? E ele vai alertando. Quando ele alerta, existe aqui um entendimento bem profundo sobre esta diáspora, digamos assim, né? Ou seja, fujam para os montes, né? Se apressem quando vocês perceberem que aquilo ali, que aquele tecido ali se corrompeu. Então, duas coisas Jesus mostra para nós, né? Tanto que Jerusalém não vai ter muros fortes para resistir, não vai ter, né, sabedoria intensa para debater, não vai ter fortaleza para o combate, coragem para isso. Então, seus muros são realmente fracos, tornaram-se débeis, porque pouco amaram aquilo que guardavam em seu interior. Então, quando começarem as invasões e Jerusalém começar a ser pisoteada, né, a ponto de colocarem os homens em pavor, o que Jesus fala? Né? Vão para os montes,
Saiam das cidades. O que a gente pode entender isso de maneira espiritual ao nosso coração? Se você percebe, né, fraqueza, debilidade na tua fé, na tua caminhada, na tua vida de oração, é tempo hoje de você ser guarnecido da graça. Então procura imediatamente, né, robustecer a fé, estudar, meditar, participar, ter um diretor espiritual, confessar, comungar, viver da oração, mas fugir da cidade mal estabelecida, né? Dessa parte externa onde você mais é assediado no pecado, na imoralidade, na falta de religião, do senso do sagrado, do que nela você permanecer e se deteriorar. Então, fugir para os montes, como tantos fizeram, né? Desde a vida de Cristo, para viver, né, da providência, para fugir do estilo depravado de vida, né? Para adotar voto de pobreza, de castidade, de obediência, e assim vai. Então, vários tiveram essa iniciativa, né? Então, fujam, saiam da cidade, saiam da exposição, saiam do que é débil, né? Fortaleçam o coração. E muitas vezes eu percebendo assim, diante de tal ameaça espiritual, eu ainda sou débil, eu ainda sou fraco, eu ainda não consigo resistir. Então você vai fugir, você não vai discutir com aquilo, né? Então Jesus alerta sim, desta maneira, com relação a Jerusalém. E Jesus diz, né? Olha, quando essas coisas acontecerem, além disso, né? Acreditai, né? Fortalecei o vosso coração na vossa libertação, né? E aqui Jesus já fala sobre a liberdade interior para a vida na fé, para a vida de oração. Então, tudo isso que Jesus, né, predisse aqui para os discípulos, né, nesta passagem tão emblemática, aconteceu, né? De fato aconteceu. E de fato teve essa diáspora, onde os corações das famílias, né, saíram ou foram feitos cativos, né, ou muitos pereceram ao fio da espada, né, porque o coração estava aberto, laxo, solto, né, preguiçoso, acostumado, cômodo. Ô, meus irmãos, apesar da gente ter uma vida, né, tão corrida, de trabalho, de tanta coisa, né, nosso coração não pode se distrair, sabe? Tanto interiormente como com a nossa obrigação para com o nosso próximo, para com o todo, para com Deus, para com a igreja. Então, o que nós temos feito por isso também, né? Lembra-se que essas duas obras acontecem ao mesmo tempo? À medida que eu também procuro a cura interior, eu também forneço essa cura interior para o meu próximo, então é uma obra que acontece ao mesmo tempo. E a gente tem essa certa responsabilidade. Às vezes a gente abre guarda para com a nossa própria casa, né? Então, a nossa casa, por exemplo, geralmente o inimigo, quando vai atacar para desmontá-la, para deixá-la desguarnecida, ou ataca filho para desanimar a união dos pais, ou ataca logo de cara a união dos pais, porque este é o núcleo central que há de prover, educar, proteger e salvaguardar com maneira mais madura e mais íntegra o bem de Deus para todos naquela casa. Então, uma casa onde existe um matrimônio santo, um matrimônio onde esposo e esposa se amam, se complementam, entendem a Deus, buscam a Deus, os filhos se tornam mais protegidos e esposo e esposa se encorajam, né? Então, o lugar onde o inimigo às vezes vai atacar é nos filhos para desanimar um pai ou outro, ou principalmente na união do casal. Geralmente é aí. E o que ele tem para oferecer são as bobagens, as ilicitudes deste mundo, né? Então, precisamos fazer guarda até mesmo na nossa casa. Quem dirá então também, né, preservar a virtude, o bem, né, na igreja, onde muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que já estão com o coração desarmado, né, desguardado, desprovido do amor, da gentileza, da misericórdia, do entendimento de Deus. Meus irmãos, a gente vive em um tempo onde a degradação é grande. Então eu preciso fazer guarda para mim mesmo, mas eu preciso fazer guarda para o outro. Então vê como a temática hoje da liturgia é um pouquinho diferente.
Até então a gente entendeu que temos duas obras. Primeiro, salvaguardar esse interior aqui, cuidar bem disso daqui e do próximo. Mas hoje, proteger isso daqui muito bem e o próximo. Então é necessário isso, né? Guarnecer o nosso coração da verdade, porque senão fará um sítio sobre nós o tempo inteiro. E nós não estamos longe disso, né? Vivemos um tempo adverso onde a cultura já tornou-se ateia. A ciência, a busca, a literatura, a arte já tornou-se completamente avessa à cristandade, né? Já não se fala mais de Cristo. A família também é algo que é atacado o tempo inteiro nas suas principais instituições, principalmente quando busca a fé, mas até no que é natural, né? Na masculinidade, na paternidade, na maternidade, na feminilidade, na reprodução, na educação dos filhos, né? Todo mundo quer o tempo inteiro interferir, principalmente o Estado, que dependeria de pessoas fracas, embrutecidas ou emburrecidas, né? Ou famintas para serem controladas. Então, hoje em dia, dizem, né, que a fé, conhecer a Cristo, conhecer a verdade, é um sinal de controle religioso sobre nós. Mas só falam isso dizendo para o homem terem liberdade, para usarem dessa liberdade para tomarem a liberdade para si, para o Estado, para robustecer o bolso daqueles que estão lá no poder, né, no governo, em diversos tipos de cadeira, no, seja no judiciário, no executivo, seja onde for, né? Então as pessoas acham, né, que enganam aqueles que têm a fé, aqueles que têm Cristo no coração. Mas não, a gente percebe que na verdade isso aconteceu quando o homem fez divórcio com a graça, fez divórcio com a vida em Deus. Mas ao olhar para todo esse deteriorar, o que a palavra nos diz é: acreditai, a vossa libertação está próxima. Então, meus irmãos, a nossa libertação está próxima, principalmente quando nós aprendermos a olhar para esse sinal do tempo e começarmos então a nos salvaguardar interiormente. Começa dentro de si, depois na sua casa, depois na sua comunidade, na sua igreja, na sua cidade, no seu país. E seremos sustentados da maneira que o Espírito Santo desejar, né? Até mesmo esse canal simples aqui surgiu desse objetivo, esse desejo, né? Agradar a Deus e ajudar, né, a mim mesmo, que sou o primeiro a ouvir a minha palavra, como também a quem eu puder, né? Por meio de uma maneira simples. Mas é o desejo do meu coração que ninguém se perca, como é o desejo do Senhor. Fiquem com Deus, tenham um santo dia.